Ao olharmos uma foto, a cena costuma ser autoexplicativa e a memória capturada permanece viva por muito tempo. Algumas fotos parecem inofensivas até ouvirmos a história por trás delas. E, em alguns casos, os fatos por trás da imagem são quase inacreditáveis. Número 10. Esta imagem pode parecer cena de um filme de desastre de grande sucesso feito com milhões de dólares. No entanto, ela revela só uma parte da devastação causada pelo furacão Katrina em agosto de 2005. O primeiro sinal de problema apareceu no dia 23 de agosto daquele ano, quando uma depressão tropical começou a se formar sobre as Bahamas. O Centro Nacional de Furacões acompanhou seu progresso e notou que ela começou a se transformar em um sistema meteorológico mais forte. E no dia seguinte, ela foi reclassificada como uma tempestade tropical, e as Bahamas estavam agora diretamente abaixo da tempestade. Em 25 de agosto, ela mudou de rota e foi para o oeste, rumo a Miami. Poucas horas antes da tempestade atingir Miami, ela foi elevada para furacão de categoria 1 e recebeu o nome de Katrina. Foram registradas rajadas de até 120 km por hora e por volta das 18h30, Katrina chegou à terra entre Miami e Hollywood. Moradores dessas áreas foram orientados a ficar em casa e buscar abrigo, já que os ventos chegaram a 130 km por hora, sem sinais de enfraquecer. Com ventos fortes, uma chuva intensa caiu, e em 6 horas, essas áreas receberam cerca de 12 centímetros de precipitação. Em determinado momento, especulou-se que o furacão perderia força e, com sorte, se dissiparia. Mas, quando chegou ao Golfo do México, ganhou força novamente e foi elevado à categoria 2 de furacão. Às 5h da manhã seguinte, ele já era um furacão categoria 3, com ventos de até 185 km por hora registrados. Mas isso era só o começo, pois a tempestade só piorava. E no dia 28 de agosto, ela foi classificada como uma ameaça de nível 5, com ventos de 257 km por hora ou mais, destruindo tudo em seu caminho. Alertas foram enviados para Louisiana, Alabama e oeste da Flórida, já que a tempestade havia mudado de direção mais uma vez e estava indo para lá em poucas horas. A dimensão da tempestade ficou clara quando ventos acima de 273 km por hora foram registrados. E Katrina se transformou em uma das piores tempestades a atingir o Atlântico. Quando a tempestade finalmente passou, 125 bilhões em danos haviam sido causados e cerca de 1.800 pessoas perderam a vida. A maioria delas morava na Louisiana. Número 9. Poucos de nós verá as obras de arte mais famosas da história, como as pinturas criadas por Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh e esculturas feitas por artistas como Michelangelo. Embora seja possível ver algumas dessas obras em museus ao redor do mundo, muitas pessoas não têm condições de viajar para esses lugares. Por isso, elas só conseguem ver essas obras pela internet ou em fotos de outras pessoas. Uma das pinturas mais famosas já criadas é Girassóis, de Vincent van Gogh, que, como era de se esperar, mostra um vaso com vários girassóis sobre um fundo amarelo. É a segunda de 2 pinturas. A primeira mostra as flores no chão. Poucos sabem disso. Várias versões de cada uma dessas pinturas foram criadas por Van Gogh, sendo que uma delas estava em exibição na Sala 43 da National Gallery de Londres em 2022. Turistas encheram a galeria para ver a obra-prima e nunca imaginariam o que ocorreria em 14 de outubro daquele ano. Naquele dia, ativistas do Just Stop Oil, um grupo agora conhecido como Take Back Power, entraram na galeria e foram direto para a Sala 43. Eles então se aproximaram da pintura dos girassóis e tiraram as jaquetas, revelando as camisetas do Just Stop Oil que usavam por baixo. As ativistas foram depois identificadas como Phoebe Plummer, 21 anos, de Londres, e Anna Holland, 20 anos, de Newcastle. Sem hesitar, as 2 mulheres pegaram latas de sopa de tomate, abriram e miraram na pintura.
Uma foto do incidente mostra as consequências da manifestação, com a maioria dos girassóis encoberta por sopa de tomate. Os visitantes da galeria ficaram visivelmente abalados e era possível ouvir suspiros ecoando pela sala enquanto as duas mulheres tentavam destruir uma obra de arte histórica e de valor inestimável. Mas ainda não tinham terminado. Em seguida, elas pegaram tubos de cola forte, espalharam o produto nas palmas das mãos e depois se colaram à parede da galeria ao lado da pintura. Elas haviam acabado de apagar e logo gritavam: "O que vale mais, a arte ou a vida? Vale mais que comida? Mais que justiça? Você está mais preocupado com a proteção de uma pintura ou com a proteção do nosso planeta e das pessoas?" Elas então continuaram falando sobre o fato de que o combustível se tornou inacessível e afirmaram que o alto preço do petróleo estava diretamente ligado ao aumento do custo de vida em países ao redor do mundo. Depois que as duas foram presas, Phoebe recebeu uma sentença de 2 anos, enquanto Anna recebeu uma sentença de 20 meses de prisão. Número 8. O desastre de Chernobyl, ocorrido em 25 de abril de 1986, permanece como um dos mais aterrorizantes e destrutivos da história humana. Ainda é lembrado hoje pelo mau gerenciamento dessa situação, não só pela equipe da usina, mas também pelo governo russo, que não avisou o resto do mundo a tempo. Um dos piores fatores do desastre foi o fato de que os moradores de Pripyat, cidade construída para os trabalhadores da usina de Chernobyl e suas famílias, também não foram avisados do perigo, após uma explosão massiva abalar a usina. Uma imagem amplamente compartilhada mostra moradores de Pripyat andando tranquilamente pelas ruas semanas antes do desastre. E é difícil acreditar que essa mesma área agora foi declarada inabitável e continuará assim por milhares de anos. Tudo começou durante um experimento que foi realizado no reator número 4 da usina no dia 25 de abril daquele ano. Mas o experimento estava cheio de falhas. Quando o sistema de regulação de potência do reator foi desligado de propósito, uma sequência de eventos levou a um desastre sem precedentes. Os sistemas de segurança da usina foram desativados e as barras de controle removidas, deixando o reator com potência de 7. Técnicos inexperientes começaram a expressar suas preocupações de que o experimento não estava sendo conduzido corretamente. Mas o vice-engenheiro-chefe da usina, Anatoly Dyatlov, os repreendeu por serem covardes e ordenou que o teste continuasse. Ele soube que as hastes de controle foram retiradas demais e as pontas de grafite não estavam submersas. Mas, mais uma vez, ele não acreditou e continuou quando as hastes de controle foram baixadas. Uma reação em cadeia incontrolável foi iniciada e o núcleo nuclear do reator não apenas explodiu, mas também ficou exposto ao mundo exterior, liberando quantidades inimagináveis de radiação na área ao redor e na atmosfera da Terra. Estima-se que até 5% do núcleo tenha sido liberado e essas partículas perigosas começaram a se deslocar em direção à Europa. 2 homens perderam a vida como resultado da explosão e teria sido imediatamente evidente que os moradores de Pripyat estavam em perigo iminente, mas nenhuma informação foi enviada para a cidade. A maioria dos moradores sabia que algo ocorreu na usina, pois o incêndio era visível de longe. 2 dias depois, informaram a evacuação e cerca de 30 mil pessoas fugiram para salvar suas vidas. Enquanto isso, o resto do mundo permaneceu alheio ao desastre, já que o governo russo se recusava a admitir que um acidente sequer havia ocorrido. Só quando altos níveis de radiação foram relatados na Suécia e na Finlândia, no dia 28, é que toda a extensão do desastre veio à tona. Número 7. A vida de um alpinista é perigosa, mas emocionante, e muitas vezes leva à descoberta de áreas anteriormente não mapeadas. E dizem que a sensação de realização após alcançar o topo de uma escalada particularmente desafiadora é quase eufórica. Enquanto a maioria das pessoas pode ter tentado algum nível de escalada em montanhas em suas vidas, muito poucos de nós chegarão ao ponto de tentar alcançar o topo da montanha mais alta do nosso planeta, como o Monte Everest,
Ele é a montanha mais alta acima do nível do mar, com mais de 8.800 metros de altura, na fronteira entre o Nepal e o Tibete. É preciso um tipo muito específico de pessoa para encarar uma tarefa tão assustadora. Mas milhares já tentaram, e cerca de 7.200 alpinistas chegaram ao topo ao longo dos anos. Considerando que milhares de pessoas tentam chegar ao topo todos os anos, a taxa de sucesso é incrivelmente baixa, já que a maioria dos alpinistas desiste devido às condições adversas, à falta de oxigênio ou ao medo de perder a vida nas condições geladas, que já mataram mais de 340 pessoas. Em 1924, porém, ninguém jamais tinha visto o topo do Monte Everest e várias pessoas fizeram disso sua missão para realizar esse feito. Entre os primeiros estavam dois parceiros de escalada, George Mallory e Sandy Irvine, que em 6 de junho de 1924 deram seus primeiros passos na montanha. Chegaram ao acampamento 5 e em 7 de junho ao acampamento 6. Eles testaram seus equipamentos, incluindo cilindros de oxigênio, para a grande escalada iniciada na manhã do dia 8. Eles desmontaram a barraca, reuniram suprimentos e partiram esperançosos de serem os primeiros a conquistar o Everest. Uma testemunha, o alpinista Noel Odell, afirmou depois ter visto uma figura, supostamente Mallory ou Irvine, à sua frente. Ao se aproximar do cume, o homem foi visto escalando um trecho de neve a poucas centenas de metros do topo, logo acompanhado por seu parceiro. O que ocorreu depois é debatido há décadas. Odell disse que, instantes após ver os dois homens, o cume foi coberto por uma nuvem que permaneceu cerca de 15 minutos. Ele tentou acompanhar os dois alpinistas, mas sumiram de vista por causa da nuvem. Quando a nuvem finalmente se dissipou, ele esperava ver seus dois companheiros continuando a subir em direção ao cume, mas não foi o que aconteceu. Para sua surpresa, as duas figuras desapareceram e nunca mais foram vistas vivas. Alguns acreditam que chegaram ao topo da montanha antes de sucumbirem ao clima, mas isso nunca foi confirmado. Os restos mortais de Mallory foram encontrados em 1999 e quando foram analisados, foi revelado que ele havia sofrido uma queda fatal. Até 2024 não haviam encontrado os restos mortais de Irvine, mas uma de suas botas foi achada na neve. O mistério, se a dupla alcançou o topo da montanha, segue sem solução, pois a câmera de Irvine, que poderia ter fotos dos momentos finais, nunca foi achada. Número 6. Nesta foto, o embaixador russo na Turquia, Andrei Karlov, é visto em pé diante de um microfone, prestes a falar em uma conferência em dezembro de 2016. Atrás dele, há um homem que parece segurança ou membro da equipe do Centro de Arte Contemporânea, mas a verdade é bem mais perturbadora. O que não é imediatamente aparente na imagem é o fato de que, no momento em que ela foi tirada, a cidade de Alepo, na Síria, havia sido retomada das milícias de oposição síria pelo governo sírio. Isso foi feito com a ajuda da Força Aérea Russa, o que irritou muitas pessoas conservadoras na Turquia, que então começaram a protestar. Um homem se incomodou com isso, e esse homem era Mevlut Mert Altintas, um policial que veio da cidade de Sochi, na Turquia. Ele é o homem em pé atrás de Karlov na foto e, sem que ninguém soubesse na exposição, estava prestes a executar um plano hediondo. A exposição fotográfica se chamava A Rússia pelos Olhos dos Turcos, o que provavelmente só irritaria ainda mais Altintas, que entrou no centro de exposições exibindo seu distintivo policial. Isso fez com que os seguranças do evento pensassem que ele era da equipe de Karlov, permitindo sua entrada. A princípio, o discurso de Karlov ocorreu como planejado e a plateia ouvia atentamente suas palavras, mas poucos momentos depois, tudo mudou. Altintas sacou uma arma escondida sob o paletó, apontou para Karlov e atirou várias vezes nas costas dele, tirando sua vida. Os presentes no centro correram para se proteger, escondendo-se atrás de pilares ou caindo no chão com medo de morrer. O fotógrafo que divulgou as imagens do ataque sabia do perigo, mas continuou fotografando a cena e depois foi recompensado por seus esforços.
Ele declararia mais tarde que não tinha planos de visitar a exposição naquele dia, mas enquanto dirigia para casa, percebeu que passaria pela exposição. E ao saber que Karlov faria um discurso, ele tomou uma decisão de última hora de passar lá e tirar algumas fotos. Ele nunca poderia imaginar que, apenas alguns minutos depois, estaria no meio de um assassinato e que suas fotos seriam publicadas no mundo todo. Após matar Karlov, Altintas, ainda armado, andou em círculos pela sala e destruiu várias fotografias da exposição. Depois, ele gritou em turco e árabe que Alepo e a Turquia não deveriam ser esquecidos, além de outras frases políticas. Número 5. As 24 Horas de Le Mans é a mais antiga corrida de resistência automobilística, realizada anualmente em Le Mans, França. É um teste intenso de concentração e habilidade, e vence o piloto que percorrer a maior distância em 24 horas. Entusiastas de corridas lotam o circuito para assistir ao evento todos os anos, não apenas para ver seus pilotos favoritos em ação, mas também porque é considerada uma das corridas mais perigosas de todo o automobilismo. Ao longo dos anos, até 22 pilotos perderam a vida aqui, com mais de 50 desses incidentes ocorrendo nas pistas de corrida. A reta ganhou notoriedade ao longo das décadas. Os pilotos entram na corrida cientes dos perigos que vão enfrentar. Contam apenas com resistência e habilidade para completar as 24 horas, esperando ganhar milhares de euros e avançar na carreira. Os espectadores já viram muitos acidentes em Le Mans, mas nenhum se iguala ao ocorrido em 1955, ano em que o britânico Mike Hawthorn conquistou o troféu de prestígio. Testemunhas mais tarde falaram à mídia sobre o incidente, afirmando que Mike Hawthorn havia sido chamado aos boxes por sua equipe, pois precisava reabastecer seu Jaguar. Ao fazer isso, ele acabou ficando diretamente à frente de outro piloto, Lance Macklin, que estava correndo em um Austin Healey. Macklin não teve escolha a não ser desviar agressivamente para evitar uma colisão. E ao fazer isso, seu carro acabou ficando à frente de Pierre Levague, que estava tentando recuperar terreno para alcançar os líderes da corrida. Ele estava viajando a cerca de 200 km por hora e não teve chance de evitar o veículo de Macklin. Ele atingiu o Austin Healey de lado e rapidamente pegou fogo para o horror dos espectadores nas arquibancadas. Mas isso era apenas o começo de uma tragédia ainda pior. A colisão causou sérios danos ao carro dele, que então começou a se despedaçar com faíscas voando pelo ar. O motor e o eixo dianteiro do carro se soltaram e atravessaram a barreira de proteção entre o circuito e os espectadores. Aconteceu num piscar de olhos e as testemunhas disseram que ninguém na multidão teve tempo de reagir. O motor e o eixo voaram para as arquibancadas em alta velocidade e centenas de pessoas foram atingidas por destroços no circuito. As equipes de resgate correram para o local e descobriram que Levague já não estava mais vivo. Nas arquibancadas, policiais e paramédicos estavam sobrecarregados, tentando salvar a vida dos espectadores que haviam se ferido gravemente. E embora tenham conseguido socorrer alguns, mais de 80 pessoas perderam a vida. Um homem lembraria de ver 2 pneus voando sobre sua cabeça após a colisão e explosão, e logo depois foi atingido na cabeça por um pedaço de metal. Ele foi levado ao hospital e se recuperou totalmente, mas muitos não tiveram a mesma sorte. Número 4. A maioria de nós está familiarizada com os Papais Noéis de shopping que trabalham nos centros comerciais durante a época festiva todos os anos. Eles costumam sentar em uma grande cadeira vermelha e as crianças são incentivadas a sentar no colo do Papai Noel para contar o que querem de presente de Natal. Na maioria das vezes, é uma atividade inocente que busca trazer fantasia à vida das crianças. Mas em um caso específico, os pais das crianças em Scarborough, Toronto, Canadá, não faziam ideia disso. O Papai Noel que trabalhava no shopping era um criminoso procurado. O Papai Noel era Bruce McCarter, que no restante do ano atuava como jardineiro. Ele era conhecido na comunidade, mas todos se chocaram em 2018 ao descobrir que era um serial killer.
MacArthur iniciou sua série de crimes em outubro de 2001, aos 50 anos, no apartamento de sua primeira vítima. Ele agrediu o homem com um cano de chumbo e depois que a vítima chamou a polícia, MacArthur se entregou às autoridades. Ele afirmou que realmente havia cometido o ataque e acrescentou que não sabia por que fez isso. Sua vítima acabaria se recuperando completamente. MacArthur foi preso e em 2003 acusado de agressão com arma e lesão corporal. Ele recebeu sentença condicional de 2 anos, mais 3 anos de liberdade condicional depois. O ataque aconteceu em uma área frequentada por homens homossexuais. MacArthur foi proibido de voltar ao local e orientado a evitar trabalhadores de rua do sexo masculino. Seu DNA foi coletado. Curiosamente, ele foi depois perdoado pelo crime, erro que mais tarde assombraria as autoridades. Em 2010, Skanda Navaratnam foi visto deixando a boate Zippers com um homem desconhecido e depois desapareceu. Mais tarde, seria determinado que MacArthur havia tirado a vida dele em 6 de janeiro daquele ano, e apenas 3 meses depois ele atacaria novamente. Abdul Basir Faizi, de 42 anos, desapareceu em dezembro daquele ano e seu carro foi encontrado depois em Toronto. MacArthur admitiria ter tirado a vida de Faizi no dia em que ele desapareceu. Em seguida, ele tiraria a vida de Majid Kayan. Em outubro de 2012, a polícia de Toronto lançou o projeto Houston em um esforço para descobrir o que aconteceu com os 3 homens ainda desaparecidos. O projeto seria encerrado em abril de 2014. Como MacArthur nunca foi suspeito, depois se descobriu que ele havia sido interrogado pela polícia, pois era conhecido por se envolver com os 3 homens. Mas jamais cogitaram que ele fosse responsável pelo sumiço deles. O restante das vítimas de MacArthur inclui Sarush Mahmood Kirosh, Nakumar Kanagaratnam, Dean Lisawik, Salim Essen e Andrew Kinsman. Só então a polícia começou a suspeitar dele e ele foi colocado sob vigilância. Em 18 de janeiro de 2018, ele foi visto com um homem não identificado em seu apartamento. A polícia decidiu entrar no apartamento com medo de que o homem fosse ferido, e lá dentro encontraram a vítima amarrada, mas sem outros ferimentos. MacArthur foi preso e acusado pela morte de Kinsman e Essen, mas várias outras acusações surgiram quando todos os seus crimes vieram à tona. Os investigadores revelaram que, após matar suas vítimas, MacArthur descartava os restos em vasos de plantas em uma propriedade de Leaside onde trabalhava. 6 corpos foram achados nesses vasos e, em seu julgamento, MacArthur confessou todos os crimes. Número 3. O mergulho autônomo é um hobby muito popular, apreciado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas qualquer mergulhador vai admitir que pode ser muito perigoso. Não só por causa de algumas áreas difíceis que eles exploram, mas também devido a possíveis falhas de equipamento enquanto o mergulhador está em grandes profundidades. Um incidente notável que ainda é comentado nos círculos de mergulho é um acidente envolvendo Yuri Lipsky, um instrutor de mergulho russo-israelense que tinha muita experiência no esporte. E que, em abril de 2000, decidiu enfrentar um desafio muito perigoso. Uma das últimas fotos conhecidas de Lipsky o mostrava reunindo seu equipamento antes de fazer um mergulho no famoso Buraco Azul em Dahab, Egito. A área é considerada extremamente perigosa devido a uma região subaquática conhecida como o Arco, onde os mergulhadores precisam manter a atenção enquanto estão a grandes profundidades abaixo da superfície da água. Vários mergulhadores se desorientaram no Buraco Azul e quase não sobreviveram, prometendo nunca retornar. Mesmo que um mergulhador consiga atravessar com sucesso os perigos dessa área, ele ainda precisa fazer uma subida muito controlada de volta à superfície, sempre garantindo que ainda tenha oxigênio suficiente nos cilindros. Lipsky conhecia esses perigos, mas, experiente, confiava que completaria o mergulho técnico. E no dia 28 de abril daquele ano, ele chegou ao Buraco Azul com seu equipamento pronto. Seus colegas mergulhadores mais tarde afirmariam que ele não havia se preparado adequadamente para o mergulho e que não tinha treinamento suficiente para completá-lo com sucesso.
Mas Lipski não se deixaria deter por seu objetivo, chegando a levar uma câmera de vídeo com ele para registrar sua conquista. Ele entrou na água com um cilindro, acreditando ser a mistura correta de gases. Mas essa quantidade de ar só duraria tempo suficiente para que ele completasse parte do mergulho. Ao ultrapassar esse limite, seu destino foi selado porque adicionou pesos ao equipamento de mergulho. Lipski afundou mais do que previa e em suas imagens do mergulho é possível ouvi-lo tentando inflar o colete compensador de flutuabilidade. Mas seus esforços foram em vão. Tarek Omar, mergulhador que conhecia bem Lipski, disse que tentou ao máximo dissuadi-lo do mergulho, mas Lipski ignorou seus avisos. Omar depois mergulhou até o fundo do buraco azul para recuperar os restos de Lipski, onde também encontrou a câmera usada para filmar os trágicos eventos. Número 2. Muitas pessoas no mundo acham o golfe um esporte chato e demorado. Mas não há dúvida de que suas maiores estrelas, como Tiger Woods, Gary Player e Rory McIlroy, tiveram carreiras muito lucrativas como profissionais do golfe. Por exemplo, só em 2025, Scottie Scheffler ganhou impressionantes 27 milhões ao vencer vários torneios. O ganho médio de um profissional do circuito gira em torno de 3 milhões por ano, e isso não só nos tempos modernos, mas ao longo de várias décadas. Em 1999, o golfista Payne Stewart havia ganhado cerca de 207 milhões, mas ao longo da carreira acumulou cerca de 12 milhões. Não é surpresa, então, que ele tenha decidido comprar um avião particular, Learjet 35, que usava para viajar entre os torneios de golfe e para participar de reuniões de negócios. Uma foto do início do ano mostra o avião em exibição no Aeroporto Internacional de Orlando, de onde foi fretado pela Sunjet Aviation. Na época, Stewart havia vencido o Estados Unidos Open e seria representante dos Estados Unidos na Ryder Cup, mas não teve essa chance. Em outubro daquele ano, ele competiu no National Car Rental Golf Classic, onde empatou em 11º lugar e estava escalado para jogar no campeonato do torneio. Isso aconteceu em Houston, Texas, em 25 de outubro de 1999. Ele solicitou que preparassem seu jato e o piloto Michael King foi ao Aeroporto Internacional de Orlando Sanford para as verificações. Um cooler e uma cesta de lanches foram levados para o voo e o avião recebeu 2.400 quilos de combustível. Às 7h45, o avião partiu para o Aeroporto Internacional de Orlando. Após cerca de 25 minutos, lá, Payne e outros 3 passageiros, Robert Fraley, Bruce Borland e Ivan Arden, embarcaram no jato e às 9h19 decolaram em direção a Dallas. O piloto recebeu ordem para subir a 26 mil pés. Às 9h27, foi instruído a subir a 39 mil pés, o que King fez, após confirmar a chamada. 6 minutos depois, o pânico tomou conta do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Jacksonville ao perderem contato com o avião de Payne. King recebeu instruções para se conectar a outra torre de controle de rádio, mas não respondeu. Nos minutos seguintes, o controlador de tráfego tentou restabelecer contato várias vezes, sem sucesso. Foi então revelado que o avião vinha subindo e descendo entre 20 e 2.051 mil pés antes de desaparecer, provavelmente porque o piloto automático havia sido acionado. Um piloto de testes da Força Aérea dos Estados Unidos da América, que voava próximo, foi instruído a localizar o jato de Payne e assim o fez. Ele afirmou que o avião estava voando a uma altitude de 46 mil pés e tentou fazer contato por rádio, mas sem sucesso. Às 11 horas da manhã, o piloto do caça disse que o avião de Payne parecia em boas condições, mas não pôde ver o interior por causa da condensação nas janelas. Às 12h16, mais 2 caças chegaram, mas não conseguiram fazer contato com o avião e estimou-se que restava cerca de 1 hora de combustível. Supôs-se que ele cairia em Winnipeg. E para evitar um desastre de grandes proporções, foi dada a ordem para abater o avião, a menos que o contato fosse estabelecido antes de ele entrar no espaço aéreo canadense. Às 13h10, o combustível do avião estava acabando e os motores desaceleravam.
Um minuto depois, o avião inclinou à direita e girou no ar, claramente fora de controle. Às 1h13, o avião rompeu as nuvens e caiu em uma fazenda no condado de Edmonds, Dakota do Sul, tirando a vida de todos a bordo. Depois, revelou-se que o acidente ocorreu por perda de pressão na cabine, causando hipóxia nos passageiros por falta de oxigênio. A causa da despressurização nunca foi determinada, e o mundo do golfe ficou de luto pela perda de um de seus maiores jogadores. Número 1. A foto Explosão de Alegria mostra a família do tenente Roberto L. Sturm, reunida com ele após sua libertação de um campo de prisioneiros vietnamita na Guerra do Vietnã. Sem contexto, alguém poderia supor que a família viveu feliz para sempre, mas infelizmente não foi o caso. Roberto nasceu em São Francisco em 1933 e em 1953 entrou para o programa de cadetes de aviação da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Após o treinamento, foi nomeado segundo-tenente e iniciou a carreira como observador de radar até 1959, quando recebeu suas asas. Depois, concluiu o treinamento avançado e virou piloto de F-102 Delta Dagger, em Washington. Após isso, ele serviu como piloto de F-100 e 6 Delta Dart e como chefe assistente do setor de exercícios na base aérea de McCord. Com centenas de horas de voo, em 1967, ele entrou no 333º Esquadrão de Caças Táticos, na base aérea real tailandesa de Tak Le. Em agosto daquele ano, ele sobrevoava o norte do Vietnã quando seu avião foi danificado e precisou se ejetar, caindo de paraquedas em território inimigo. Ele foi capturado pelo Vietcong em 27 de agosto e sua família foi informada do incidente. Eles temiam nunca mais vê-lo vivo, pois poucos prisioneiros de guerra eram liberados voluntariamente na Guerra do Vietnã. Enquanto estava na prisão, Sturm foi submetido a horas de interrogatório, confinamento solitário e execuções simuladas que afetaram sua saúde mental. Mas ele conseguiu se comunicar com outro prisioneiro de guerra, John McCain, batendo na parede de sua cela. De algum modo, eles mantiveram o ânimo pelos 5 anos seguintes. Sturm mantinha a esperança viva, pensando frequentemente em sua família em casa e imaginando o dia em que finalmente se reuniria com sua esposa e filhos. No dia 27 de janeiro de 1973, foi acordado um cessar-fogo no Vietnã do Norte e ficou decidido que os soldados dos Estados Unidos da América no Vietnã do Sul seriam evacuados. Foi acordada a libertação de 600 prisioneiros de guerra dos Estados Unidos da América, incluindo Sturm. No mês seguinte, aviões buscaram os prisioneiros e os levaram à base aérea de Clark, nas Filipinas. Sturm foi um dos 20 prisioneiros de guerra que chegaram à base aérea de Travis em 17 de março, e o fotógrafo Slava Vetter estava presente para capturar o momento icônico em que ele foi recebido por sua família. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos, vejo vocês no próximo vídeo.